Olá pessoal, tudo bem? A gente estava com um probleminha de áudio aqui, então repetindo, né? Meu nome é Salomão Osteto, a gente entrou com a live aqui, mas a gente estava sem áudio, eu acho que agora tá tudo bem. Então só para quem não me conhece ainda, né? O meu nome é Salomão Osteto, eu sou cirurgião dentista há 20 anos e a minha especialidade é implantodontia. Então eu trabalho com esses casos totais, né? Pessoas que já não possuem mais os dentes e usam próteses móveis e dentaduras já há muitos anos. E também trabalho com aqueles casos onde as pessoas possuem os dentes na boca ainda, mas possuem os dentes extremamente danificados e que por esse motivo precisam que esses dentes sejam extraídos. Então a minha técnica, a minha especialidade, hoje em dia, a nossa clínica ela acabou se especializando no atendimento desses pacientes, né, desses casos complexos. Então já há muitos anos que o nosso foco de trabalho tem sido o atendimento desses pacientes. Então hoje a gente já tem centenas de pacientes que chegaram aqui no consultório sem os dentes, né, ou com os dentes totalmente danificados, e em menos de uma semana já tiveram os dentes fixos recuperados, né, a dentição já totalmente fixa e estética, podendo mastigar e sorrir de forma adequada. Essa live que eu combinei com vocês hoje, né, essa live é para mostrar os casos mais interessantes, né, os casos mais complexos e os que tiveram os resultados mais excepcionais aí durante o ano de 2017. Todo final de ano a gente faz uma transmissão ao vivo para mostrar esses casos, né, os casos que foram mais impactantes, né, os casos que o paciente chegou de uma forma, né, muitas vezes com a autoestima muito baixa, o sorriso de uma forma insatisfatória e saiu, né, uma semana depois já com um sorriso excelente, um sorriso já totalmente autoestima recuperado. Então é por isso que eu estou aqui com vocês hoje, vou mostrar algum desses casos. Então eu vou colocar aqui para vocês poderem observar como que ficaram esses pacientes. Então pessoal, eu vou começar aqui mostrando para vocês o caso da paciente Rosimari Cristelli. Ela foi uma paciente que chegou aqui no meu consultório com um desejo muito grande, o desejo de mostrar mais os dentes. Ela queria ter um sorriso mais aberto, ela é uma pessoa que tem uma personalidade bastante expansiva, mas a dentição não demonstrava isso. Então o sonho dela era mostrar mais os dentes. Quando a gente observou os exames da Rosimari, né, as radiografias, as tomografias, a gente chegou à conclusão que realmente esses dentes que ela possuía estavam extremamente danificados. Então a gente foi obrigado a remover esses dentes para fazer um tratamento mais complexo, mais definitivo. E vocês observem aqui então o resultado final, né? Aqui ela já está com os dentes novos e a Rosimari sorrindo. Então realmente a gente sempre diz, né, que os resultados são impactantes, justamente porque é o que acontece, é o que vocês estão vendo, né? Então a paciente aqui antes e a paciente uma semana depois já estava com essa dentição. Então realizamos o sonho da Rosimari, ela recebeu 12 dentes fixos em menos de uma semana e realmente agora ela já pode sorrir de forma adequada, já pode mastigar de forma adequada. Ela deu um depoimento pra gente, né, falando como que ela se sentiu depois do tratamento, e ela toca numa questão muito essencial pra gente, que é a autoestima, né? Então a Rosimari hoje ela tem uma autoestima totalmente diferente de quando ela tinha esse tipo de dentição. Então esse foi o primeiro caso. Quero mostrar para vocês o caso da minha paciente, da querida paciente Aparecida. A Aparecida da mesma forma também, pessoal. Ela já tinha uns ferrinhos aqui, né, aqui atrás, ela já usava pontes móveis, né, ela já tinha essa ponte móvel, que é essas próteses de colocar e tirar na parte de cima, né, aqui na parte de cima da maxila, né? Então na maxila mesmo, ela tinha esses dentes muito danificados. Era um caso que a gente também não tinha condições de manter esses dentes na boca. A gente não tinha a possibilidade aqui de fazer um tratamento convencional. E realmente então, quando a gente finalizou o tratamento, e eu lembro bem o caso dela, a gente demorou exatamente 3 dias para finalizar, esse foi o resultado que a gente alcançou. Aqui ela antes ainda e o caso final. Então, antes do tratamento, depois do tratamento. E a Aparecida agora, então, eu não estou com o caso total dela aqui, deixa eu colocar só um pouquinho. Eu acho que a imagem está um pouquinho confusa, deixa eu ver se eu acho o caso dela.
Bom, eu só tenho esse caso inicial dela aqui, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou buscar. Mas então aqui eu estou com a Aparecida antes, né, um sorriso mais aproximado da Aparecida antes e depois. Aqui o sorriso antes e depois. Eu vou buscar a imagem dela, né, com os dentes, uma imagem mais de longe do rosto, para mostrar para vocês. Eu não estou com essa imagem aqui agora, mas realmente também foi um impacto visual muito grande antes e depois nessa imagem aproximada. Eu vou pular agora para o caso então da paciente Rosângela. Rosângela, também uma paciente que foi muito especial para a gente, que ela é uma paciente aqui de Jaraguá do Sul, próximo da nossa cidade, onde a gente tem a nossa clínica que fica em Joinville, Santa Catarina. E a Rosângela, ela me contou que aos 10 anos de idade ela sofreu um acidente e perdeu os dentes da frente. Então, desde os 10 anos de idade que a Rosângela usa ponte móvel, né? Essas peças de colocar e tirar. A Rosângela, ela tem uma história muito interessante porque ela já tinha ido em muitos profissionais, em muitos dentistas, né? E todos os dentistas que a Rosângela procurou falaram para ela que ela precisava fazer um tratamento chamado enxerto ósseo. Ela precisava fazer um tratamento de reposição óssea. E quando a gente solicitou as radiografias e as tomografias da Rosângela, a gente chegou à conclusão que não precisava de enxerto ósseo, né? Na nossa visão, pelo nosso planejamento, pela nossa análise, a gente chegou à conclusão que ela não precisava de enxerto ósseo, porque existem técnicas hoje em dia, são técnicas muito atuais, mas já realizadas no mundo todo há bastante tempo, que permitem que a gente evite os enxertos ósseos. E foi o que a gente fez. Então a Rosângela, né, em menos de uma semana, já estava com esse sorriso aqui. Então a imagem da Rosângela antes e a imagem da Rosângela em menos de uma semana. Aqui a Rosângela já está com os dentes fixos, foram instalados 12 dentes fixos apoiados sobre apenas 4 implantes. O nome dessa técnica, como eu venho divulgando já há muitos anos aqui na nossa clínica, é conhecido como All on 4. Uma técnica onde os 12 dentes fixos superiores são fixos, né? O tratamento já é realizado de forma definitiva em menos de uma semana. Então, realmente, também, né, no nosso ponto de vista, um tratamento bastante impactante. Né? Aqui a Rosângela antes e depois. A paciente até comentou com a gente que depois que ela estava com os dentes fixos, ela contou pra gente que ela sorriu mais nos últimos 2 meses da vida dela do que tinha se passado nos últimos 20 anos. Né? Sorrido mais nos últimos 2 meses que ela recebeu o tratamento do que nos 20 anos anteriores. Então isso é bastante gratificante pra gente ouvir uma história dessas. Então, mais uma vez, a Rosângela aqui antes do tratamento e depois do tratamento. Quero mostrar para vocês agora a minha amiga Elaine, uma paciente bastante jovem, né? Uma das pacientes mais jovens que a gente fez esses tratamentos complexos. A Elaine, ela chegou aqui no consultório com 21 anos e ela tem uma história, né, que ainda é comum hoje em dia, uma paciente que morava no interior, não tinha condições financeiras de fazer tratamentos odontológicos quando era criança e na verdade ela chegou aqui no consultório para tirar os dentes e colocar dentadura. Ela queria colocar uma chapa, né, uma prótese móvel. Só que nós fizemos uma avaliação, a Elaine tão jovem, né, apenas 21 anos, a gente fez o possível aqui para realizar um tratamento com implantes para ela e foi o que a gente fez. Né? Nós tiramos os dentes superiores da Elaine. No mesmo momento, a gente fez a instalação de apenas 4 implantes e 3 dias depois, esse é o resultado do caso da Elaine. Aqui ela com os dentes fixos já, né? Então aqui a gente tem a Elaine depois. Bastante impactante também, né, esse caso, porque parece outra pessoa realmente, é o que todo mundo me fala. Né? Então aqui a Elaine antes e uma semana depois a Elaine já estava nessa situação aqui. Né? Ela realmente, a Elaine, ela é uma moça muito bonita, né? Ela tem os traços, ela tem uma pessoa com os traços que demonstram bastante personalidade, um rosto bastante simétrico, né? Mas ela não demonstrava isso, a gente não conseguia ver essa beleza, porque os dentes impediam isso. Né? E agora então a Elaine com os dentes novos, sorrindo, né? Realmente um caso bastante impactante também. Deixa eu mostrar para vocês agora o meu grande amigo Valdecir, um paciente que veio esse ano aqui no consultório, um paciente que tem um trabalho que exige bastante dele, um trabalho de bastante responsabilidade. Valdecir é uma pessoa que
que se comunica com muitas pessoas. O trabalho dele é um trabalho de bastante comunicação, tem um cargo que lhe exige bastante responsabilidade na empresa que ele trabalha, mas já há muitos anos que o Valdecir tinha um problema chamado periodontite. Os dentes do Valdecir amoleciam sem cárie, uma dentição bastante precária. Ele trouxe isso de um histórico familiar, provavelmente o pai ou a mãe dele teve essa doença, que a gente chama que é uma doença periodontal. É uma infecção que inicia na gengiva e se estende para o osso e os dentes acabam ficando moles. Então a gente fez um bom planejamento para o Valdecir e aí a gente finalizou o caso do Valdecir, a parte superior, nós finalizamos em 3 dias. Aí a gente fez a parte superior, olha que legal pessoal, aqui antes e depois. Então o Valdecir, em uma semana ele estava assim, na outra semana já estava com os dentes fixos, 12 dentes fixos, apoiados sobre os 4 implantes que foram instalados no dia que a gente tirou os dentes. Então o planejamento dele foi a técnica clássica All-on-4. Ele veio aqui, nós retiramos todos os dentes superiores, instalamos 4 implantes e 3 dias depois ele já estava com os dentes fixos. Aqui bastante impactante, O Valdecir então aqui antes e o Valdecir já. Essa imagem a gente fez uma semana depois, então realmente mudou tudo, Mudou o sorriso, mudou o rosto, mudou a autoestima. O Valdecir hoje ele realmente está rindo à toa, digamos assim, Então o caso dele nós fizemos a parte superior, finalizamos em 3 dias. Aí nós aguardamos 15 dias para iniciar a parte de baixo, e aí então quando realizamos a parte de baixo, também finalizamos a parte de baixo em apenas 3 dias. Então mais uma vez o Valdecir antes e o Valdecir depois. Essa paciente, uma paciente muito querida também, a Rosinha, uma paciente que pediu para ser chamada de Rosinha, carinhosamente, a gente tem um carinho muito grande por ela, porque ela também chegou aqui com dando bastante credibilidade para o nosso trabalho, ela soube das nossas técnicas pelas redes sociais, e da mesma forma como a gente trabalha com todos os pacientes, a Rosinha esteve aqui, nós solicitamos radiografias, tomografias para fazer uma análise da dentição da Rosinha e aí chegamos à conclusão que também era um caso que a gente precisaria extrair esses dentes. A gente não tinha condições de tratar esses dentes, ela tinha raízes fraturadas, tinha próteses fixas instaladas sobre essas raízes, os dentes extremamente danificados e a melhor técnica para ela com certeza seria a técnica All-on-4, até pela rapidez com que a gente ia finalizar o caso. Então a Rosinha antes e a Rosinha aqui uma semana depois. Aqui a gente tem ainda a imagem antes e a Rosinha uma semana depois. Então aqui a gente tem a dentição antes e depois e a Rosinha aqui já sorrindo também, feliz da vida, com os dentes fixos instalados. Então mais uma vez aqui a gente tem a Rosa antes, a imagem de longe da Rosa antes, imagem do rosto dela, e já vou mostrar agora para vocês uma semana depois como que já estava a Rosinha. Então, feliz da vida, é uma paciente que também tem contato com muitas pessoas e já fez a gente já agradece desde já ela por ter permitido mostrar as imagens também, Todos os pacientes que vocês estão vendo aqui, eles nos permitiram mostrar as imagens, porque da mesma forma que eles viram outros pacientes felizes, e souberam da nossa clínica pelas redes sociais, então é uma forma até de agradecimento, de carinho, esses pacientes permitirem a exposição da imagem. Então eu agradeço a esses pacientes que nos permitiram expor as imagens, Então mais uma vez aqui a Rosinha antes e a Rosinha depois. Pessoal, eu queria falar para vocês que essa técnica All-on-4 é uma técnica onde a gente faz a instalação de apenas 4 implantes. Então essa imagem que vocês estão vendo agora é uma imagem que as pessoas estão com apenas 4 implantes instalados. Aqui já é a fase onde os implantes já estão cicatrizados. Então nesse momento eu retirei os dentes para fazer uma análise de como estavam os implantes. Agora imaginem que os dentes fixos eles vão ser instalados nessa imagem que vocês estão vendo aqui. E aí então vocês vejam que a gente instala 12 dentes fixos, primeiramente aqui esses orifícios, que dão acesso aos nossos parafusinhos, eles ficam abertos, depois a gente fecha, nessa imagem aqui os orifícios estão fechados, mas vocês observam nessa imagem que os 12 dentes fixos
são parafusados sobre os 4 implantes. E o céu da boca ele é livre, né? Essa agora é uma imagem mais frontal, onde a gente observa aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, aqui é a gengiva natural da paciente. A gente não tinha removido os dentes de baixo dela. E essa aqui é a gengiva artificial que o nosso técnico do laboratório faz. Então vocês observem que realmente o técnico, né, ele é um artista, né, porque parece uma gengiva de verdade. É claro que vai existir uma transição entre a gengiva artificial, a natural, entre a gengiva natural e a gengiva artificial. Mas que, de acordo com essa imagem aqui, jamais quando o paciente sorrir ele vai mostrar essa gengiva, essa transição da gengiva natural para a gengiva artificial. Então essa gengiva artificial que o laboratório faz realmente demonstra bastante naturalidade para o caso, né? Então, pessoal, esses casos, então, essa técnica é conhecida como All-on-4, né? Apenas 4 implantes são instalados e 12 dentes fixos são parafusados sobre esses 4 implantes num período aproximado aí de 3 dias, né? Geralmente no mais tardar aí em uma semana. Então, só vou agora voltar um pouquinho os casos aqui, rapidamente, para mostrar para vocês os casos que a gente mostrou. Então, a gente tem aqui a paciente Rosimari, como que ela era antes e depois. O caso da paciente Aparecida antes e depois. O caso da Rosângela antes e depois. Mais uma vez agora, então, o caso da Elaine antes e depois. E também agora o caso do Valdecir, né? Como que ele estava antes. Uma semana depois, o Valdecir já estava nessa situação aqui, né? Com um sorriso bastante harmônico também, né? Um sorriso bastante natural. Esse tipo de dente que a gente escolheu para o Valdecir realmente ficou bastante natural. E aqui a Rosinha, né? Que a paciente também, como que ela chegou e como que ela saiu aqui do consultório, né? Como que ela chegou aqui no consultório e como que ela saiu aqui do consultório. Os 4 implantes, né? Os casos fixos. E é isso então, pessoal. Quero agradecer muito, né, que vocês estiveram com a gente aqui durante esse momento. Esses foram alguns apenas dos casos que a gente realizou nesse ano, né? A gente ainda está executando esses casos, a gente está no mês de novembro ainda, né? Então a gente tem vários casos a serem realizados, muitos novos pacientes estão chegando e a gente ainda tem aí aproximadamente 30 dias para trabalhar. Muitos pacientes estão nos ligando, né? E os pacientes que ainda querem realizar esse tipo de tratamento esse ano, ainda é possível, né? A gente tem ainda algumas datas livres na agenda para que alguns casos sejam realizados, mas é claro que esse ano a nossa agenda já está praticamente fechando. Mas o nosso objetivo dessa live foi mostrar para vocês como esse tipo de técnica realmente é impactante, né? Como o paciente ele chega e como o paciente sai do consultório. Essas técnicas que eu mostrei para vocês são realizadas, como eu já falei, em menos de uma semana, né? 90% dos casos que a gente recebe hoje em dia a gente executa, finaliza em menos de uma semana e 99% desses casos são realizados sem enxerto ósseo. Essas técnicas que vocês viram, né, são técnicas que a gente já há muitos anos realiza aqui no consultório e uma das grandes vantagens dessas técnicas é o fato de a gente não precisar realizar enxertos ósseos, né? Esses tratamentos de reposição óssea, que no passado eram muito frequentes e que alguns profissionais ainda executam, a gente dá preferência por não mais executar, justamente porque essas técnicas atuais permitem, né, que os pacientes recebam os dentes fixos em menos de uma semana e sem enxerto ósseo. Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês. Quero mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz em estar divulgando esse tipo de técnica. Há 20 anos que eu trabalho com odontologia e a carga imediata hoje, né, essas técnicas rápidas, elas acabam sendo o nosso foco aqui no consultório, esses casos complexos. E realmente, como profissional, a gente sente muita satisfação, né, em ver e sentir como que o paciente, como foi finalizado o tratamento do paciente. Essa satisfação que os pacientes sentem, essa mudança na autoestima, ela reflete diretamente em mim como profissional. Então a gente sente muita paixão por aquilo que a gente faz e é por esse motivo então que a gente divulga tanto o nosso trabalho e espera realmente que
mais pessoas nos procurem, para que essas pessoas também possam ter o sorriso que esses pacientes tiveram. Então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Um grande abraço, né? Vamos continuar fazendo essas lives, esses vídeos. Espero que vocês nos acompanhem. E gostaria de saber o que vocês acharam, né? Compartilhem esse vídeo, curtam aí e nos digam aqui o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram do resultado, para que a gente possa também entrar em contato com vocês. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, então.